Olá a todos, meu nome é Robson Santana, estamos aqui nesse podcast Inove Direito, tá? É um podcast que vocês vão ver que é bem divertido, vamos falar de vários assuntos, diversos assuntos, não só da área jurídica, tá? Para deixar bem claro, mas principalmente da área de inovação, de gestão, enfim, tudo que toca no mundo dos negócios, né? E hoje eu estou aqui com meu amigo aqui, Carlos Júlio. Primeiro, prazer. Prazer é meu, Robson. Prazer, Carlos, de São Paulo para Bahia, né? Acho que é uma coisa muito difícil. Né? Como é ruim vir para Bahia, gente. Como é ruim. Pois é, Carlos, aqui para apresentar um pouco a vocês. Carlos Júlio, ele foi executivo de várias empresas nacionais e internacionais. Inclusive curador, faz curadoria de board de programa de conselho, como a Starts, como exemplo. E hoje ele também é conselheiro de algumas grandes empresas aqui na Bahia. Então eu tive esse prazer e essa oportunidade aqui. Prazer é meu, Robson. Parabéns aí falar pelo seu podcast. Um prazer grande estar aqui, não só no podcast, mas como estar aqui na Band, né? Afinal de contas, eu sou filhote da Band. Começamos a Band News FM, sei lá, uns 15 anos atrás, mais ou menos isso, em São Paulo. Saudoso Ricardo Boechat, o próprio Carlos Nascimento, que agora está no SBT. Então, visitar essa casa sempre é um prazer muito grande. Obrigado pelo convite. Aliás, isso foi interessante, viu? Trazendo o Carlos Júlio para cá, ele começou a falar da história dele da Band News. Afinal, não é possível. Então, realmente, ele está na casa, se sente em casa. Estou em casa. Totalmente em casa. Primeiro, assim, Carlos, assim, o tema que a gente está falando aqui é o papel do conselho, né? Sim. Esse é um tema que cada vez mais tem tomado uma dimensão muito grande para as empresas. E nos últimos anos, principalmente aqui, dando um pouco da maturidade do Brasil, né? Eu sei que fora isso já é mais comum, mas no Brasil, as empresas começaram a entender a importância do conselho na formação da empresa, na estrutura da governança das empresas. Eu queria primeiro que você falasse sobre isso. Por que surgiu esse boom, vamos dizer assim, essa necessidade, principalmente nesses últimos anos, em que as pessoas cada vez mais procuram ou conselheiros ou criar conselhos em suas empresas? Muito bom, acho que é um bom começo esse. Falar de conselho, de governança, sempre é um tema muito importante, bastante relevante, né? Na verdade, a partir do momento que no Brasil iniciou-se, né, o movimento de abertura de capitais das empresas, quer dizer, empresas familiares que cresceram e acabaram, então, abrindo ou buscando dinheiro via mercado de capitais, os conselhos passaram a ter um papel mais relevante, até porque é um requisito legal. Estamos aqui em Inove Direito, falar um pouquinho também do direito, né? Então, o que acontece? Toda empresa que tem capital aberto, a gente chama as empresas de capital aberto empresas listadas. Por que listadas? São aquelas listadas em bolsa, né? Nós tivemos o advento aí do chamado novo mercado e hoje nós já temos, acho que umas 400 empresas listadas no novo mercado. E essas empresas, quando você abre a tua empresa para o mercado, o que acontece? Você passa a ter não mais 2, 3 sócios, mas milhares, às vezes, milhões de sócios. Então, como é que é feita a governança nessas empresas? Você tem uma assembleia de acionistas, que são os acionistas que se reúnem uma vez por ano, e esses acionistas, então, escolhem um conselho de administração. Esse conselho, que normalmente, um conselho pequeno, normalmente 5 pessoas, um conselho médio mais usual 7 a 9, conselhos grandes passam a ter mais do que 11 conselheiros. Então, o conselho é, na verdade, o elo entre os acionistas e a diretoria executiva. E o conselho, na verdade, é quem elege o CEO, o presidente da empresa, que, por sua vez, vai contratar a sua equipe de gestão. Olha que interessante, então. Então, uma empresa bem administrada, uma empresa com governança, ela tem a diretoria executiva, a presidência e um conselho, que pode ser um conselho de administração. No caso de empresas listadas, é sempre um conselho de administração, ou pode ser um conselho consultivo, que é um expediente muito usado por empresas que não têm capital aberto, mas que querem ter governança. Então, eu diria que a palavra-chave não é nem conselho, a palavra-chave é governança. Por quê? Porque a governança é que te garante a perpetuidade do seu negócio. Então, vamos aqui deixar bem simplesinho. A missão da diretoria é cuidar do presente. Então, a diretoria entrega os resultados. O conselho entrega a perpetuidade. Então, enquanto os diretores estão olhando para entregar o dia a dia, o conselho está olhando estrategicamente como levar essa empresa para dias melhores.
né? Então é mais ou menos assim. Se você não cuidar do dia a dia, não tem futuro. Mas também se você não entregar uma empresa maior no futuro, ou melhor no futuro, ou que a gente poderia chamar de uma empresa economicamente sustentável, você não realizou o seu trabalho de conselheiro. E por isso que nas listadas é fundamental você ter um conselho. Por quê? Porque a missão do conselheiro, uma das suas missões, é gerar valor para o acionista. Como é que ele gera valor para o acionista? Fazendo a empresa crescer. Então, enquanto os diretores estão preocupados com clientes, com produtos, com mercados, não é? O conselho está pensando assim, como é que eu faço essa ação valorizar? Como é que eu faço essa empresa valer mais no mercado? Porque quem botou o dinheiro aqui apostou que a gente sabe gerir um negócio, que a gente sabe gerar riqueza, que a gente sabe transformar esse negócio num negócio cada vez maior e, por que não, às vezes, um negócio diferente. Você pode estar investindo numa empresa lá alimentícia, que daqui 10 anos já tem uma financeira, tem um banco, ou tem... Hoje está muito comum, né? Muito comum hoje. E outros negócios. Muito, muito comum. Então, essa é a ideia do conselho, quer dizer, é criar uma governança saudável para o seu negócio. Tem uma frase, Carlos, que eu acho interessante, que diz assim, quem não ouve conselho, ouve coitado, né? Um provérbio muito comum. E você falou uma coisa que foi interessante, você deu o exemplo dos conselhos nas empresas listadas, até porque existe uma previsão legal, né? Mas existe uma coisa que também aconteceu nesses últimos anos, empresas que não estão listadas, mas preocupadas cada vez mais com a governança, até pela mudança no mundo, né? O mundo está mudando de uma velocidade absurda e os negócios estão se transformando. Sim. Então, a necessidade de você ter uma governança é muito forte cada vez mais. Então, aqui falando um pouco das empresas que não estão listadas, né? A importância disso. É por isso que eu gosto sempre de usar o termo, antes de falar de conselho, eu gosto de falar de governança, né? E a governança é exatamente isso. A governança está em qualquer empresa de qualquer tamanho. Aliás, semana passada, eu estive fazendo aí também uma palestra sobre negócios familiares e eu estava dizendo o seguinte, respondendo uma questão lá de um participante, porque o que acontece? Muitos empresários, e eu não tiro a razão deles, eles fazem aquilo que a gente chama de blindagem patrimonial. O pessoal tem medo de uma hora para outra acontecer qualquer coisa. Porque o Brasil é um país... que não tem muita, vamos dizer assim. A nossa estabilidade jurídica aqui é meio, né? É meio complicado. Posso dizer isso com certeza. Pô, você como advogado pode dizer isso com certeza. Então, o que acontece? O pessoal vai lá e faz essas blindagens. Então, o cara põe dinheiro numa offshore lá fora, faz um trust. Estou falando tudo processos legais. Declarados e tal. Tá bom, essa é uma razão. Mas eu dizia para eles o seguinte, você que é empresário, a melhor maneira de você se blindar é ter um negócio sustentável. Verdade. Se você tem um negócio que é bom no presente e no futuro, você não blindou só a si, você blindou a sua família. Porque o seu negócio você vai ter herdeiros. Qual é o legado que você vai deixar? E quando eu falo de legado, colocado num negócio, não é só quanto vale o negócio, mas o que ele faz pela sociedade, quantos funcionários você tem, quantas famílias às vezes dependem daquele negócio que você começou. Verdade. Então, essa perpetuação... tem nome e sobrenome, que é governança e sucessão. É como eu monto uma governança e passo o bastão para alguém, dentro ou fora da família, não importa, mas alguém que efetivamente vai continuar conduzindo esse negócio. Interessante, Carlos, que você falou, que você está falando de um assunto que quando a gente, vamos falar aqui dentro da indústria jurídica e fala em planejamento sucessório, Sim. Você fala em testamento, você fala em criação de patrimoniais, mas você tocou em um ponto em planejamento sucessório de governança, até a forma bem interessante. Porque assim, a gente tem, viu, Robson, a gente tem uma figura aí criada por um grande mestre nessa área de negócios familiares e grande consultor, o professor John Davis. O John Davis, ele montou um centro de estudos de negócios familiares em Harvard e agora, o ano passado, ele levou esse centro para o MIT, que são concorrentes, para Sloan School. Bem próximo, né? Em Cambridge. Sloan School of Management, né? Lá em Boston mesmo, em Cambridge, na verdade, que é do outro lado do rio. Mas olha que interessante, o John Davis, ele tem todo o livro dele, ele abre com uma figura muito simples, que ele chama de a figura dos 3 ciclos, né? Ou dos 3 círculos, não ciclos, círculos, né? O que são os 3 círculos? Todo negócio familiar, para você que está nos ouvindo e quer entender essa coisa da governança e como é que se chega ao conselho, todos os negócios familiares, ele é composto de patrimônio, né, que é o próprio negócio, patrimônio, família e o negócio.
Patrimônio, família e negócio. São os 3 círculos. Visualize os 3 círculos. O que é o patrimônio? Patrimônio é lei, né? Se tem 2 filhos, cada um vai ficar com 50%, né? É lei, é o que está escrito lá na lei e tudo mais. Isso é o patrimônio. Então, esquece o patrimônio, vamos falar com os outros 2 círculos. Negócios e família. Aí é que reside o começo da necessidade, eu diria, imperativa da governança. Vamos dizer, o primeiro desafio que a gente tem nesse binômio família-negócios. A família trabalha para o negócio ou o negócio trabalha para a família? Boa pergunta. Por quê? Olha só, parece aquela brincadeira lá do biscoito, né? Não é não. Olha só. Porque a empresa é tua, você faz dela o que você quiser. Agora imagine a seguinte situação. Se a empresa trabalha para a família, um dia essa vaquinha vai parar de dar leite. Você vai ordenhar e não vai ter mais nada lá dentro. Por quê? Porque se a empresa trabalha para a família, você faz o seu enriquecimento pessoal, você troca o teu carro, a sua lancha, seu avião, e chega uma hora, talvez, a empresa não tenha mais condições de competir, porque ela não foi investida em novos produtos, não foi investida em novos talentos, né, em novos serviços, nada disso. Muito bem. Agora, se a família trabalha para o negócio, mudou. A família vai proteger o negócio, talvez vai distribuir menos lucros, porque vai aumentar a estrutura de capital, vai investir ou vai investir em outros negócios. E por que isso é fundamental? Então, esse é o primeiro dilema. Família trabalha para o negócio, o negócio trabalha para a família. Segundo dilema é o seguinte, aonde é que está o grande problema? É quando a família cresce mais rápida que o negócio. Isso acontece muito. Muito. Vou dar um exemplo para você. Muito. Vamos supor que é o seguinte, que você tenha lá um pai com 5 filhos, né? Sei lá, tem dois meninos, 3 meninas, sei lá. Então, quando ele morre, cada um tem 20%. Se for um negócio robusto, 20% desse negócio pode dar um bom rendimento anual para cada uma das 5 famílias. Agora, vamos supor que cada filho dele teve 5 filhos. Então, aqueles 20%, essa terceira geração já vai dar 20 dividido por 5, 4%. É verdade, já diluiu. Já diluiu, já está em 4%. Quer dizer, será que com 4% dos dividendos, né, eu consigo pegar meu jatinho e comprar Bolsa Prada em Milano? Talvez não. Tá bom. Agora, da terceira para a 4ª geração, né? Então você teve 5 vezes 5, 25, certo? Se cada um desses tiver apenas 2 filhos, já são 50. Então, é 50 avos. Tá, então deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. A Votorantim, hoje, está na 5ª, 6ª geração. Tem 605 herdeiros, vamos colocar assim, né? Herdeiro lá, marido, mulher, etc. Tal. Então, veja bem, quando lá o senhor Antônio Hermínio de Moraes, o senhor Hermínio de Moraes, pai do falecido Antônio Hermínio de Moraes, quando ele teve lá 4, 5 filhos, cada um tinha 20% do grupo Votorantim, era um super patrimônio. E olha que nós estamos falando de um mega grupo industrial, celulose, né? Papel, celulose, cimento, etc. e tal. Muito banco, né? Agora, você imagine 605. Então, o que acontece? Nesse dilema, quando a família cresce mais rápido que o negócio, qual o tipo de investimento que eu deveria fazer na 2ª, 3ª e 4ª gerações para que eles também fossem empreendedores, empreendessem novos negócios e usassem, então, esses recursos, talvez para criar coisas novas? Então, pronto. Falamos um pouquinho só dos 2 dilemas. Falamos apenas dos 2 dilemas. Então, veja bem. Um dos meus trabalhos, que é um trabalho, eu digo para você, difícil, mas que eu adoro, sou apaixonado, me custa muito, inclusive fisicamente, mas eu sou apaixonado. O que eu faço? Eu faço mentoria de famílias. Então, o que é a mentoria de família? Geralmente, o fundador ou os herdeiros me contratam para trabalhar a família, para depois trabalhar o negócio. Porque o que acontece, Robson? Se eu não harmonizo a família em cima, eu não consigo harmonizar o negócio embaixo. Mas isso eu sei bem, Carlos, só um parêntese, porque eu acabo fazendo, como advogado, a gente acaba sendo um pouco legal advisor. Faz acordos de cotista, protocolos de família. É impressionante. Eu já tive casos, assim, enfim, de irmãos brigarem no meio de uma sala de reunião. Então, nesse primeiro momento, imagine o papel de muito mais você, um terapeuta, do que... Porque, às vezes, o pai ou os pais
criaram bons irmãos, mas não criaram bons sócios. Prepararam os filhos para serem irmãos, não para serem sócios, não é? Então, a primeira parte do meu trabalho é entender a dinâmica familiar. Quando eu pego uma família que já está harmonizada, e graças a Deus são muitas, né? Que os irmãos são respeitosos, estão juntos, investem juntos, né? Um respeita a opinião do outro e tudo mais, jogam os recursos na própria empresa, é uma maravilha. Aí eu vou para o segundo nível. O que é o segundo nível? É a empresa. Aí sim. Então, olha só. Como é que harmoniza a família? Protocolo de família. Lá no protocolo, coisas essenciais do tipo: quem é que pode trabalhar na empresa ou não? Se um quiser sair, como é que a gente faz o valuation da parte dessa pessoa? Quem compra tem direito de preferência, não tem? Tudo isso é o protocolo. Muito bem. Ou um acordo de cotista. Pode ser qualquer um dos dois instrumentos. Você sabe isso muito melhor do que eu. Muito bem. Quando isso aí está harmonizado, a gente vai para o nível de baixo. O nível de baixo, o que a gente faz? A gente, então, esses membros da família, então, a gente monta um conselho que seja consultivo. Nesse conselho, vamos supor que são 3 irmãos. Eu recomendo que os 3 irmãos, então, sejam conselheiros, tá? E se a empresa tiver um porte, porque conselho custa dinheiro também, contrata-se 2 independentes. Até para equilibrar um pouco. Para equilibrar. Então, você tem 3 irmãos, 2 independentes. E, de preferência, que você nomeie como presidente, talvez um dos independentes. De preferência. Interessante isso. Ou então o que acaba acontecendo comigo é o seguinte: eu vou lá e trabalho a família. Aí eu monto o conselho. Quando eu monto o conselho, eles pedem muitas vezes para eu presidir o conselho. Então o que eu faço? Como eles não conhecem a dinâmica da reunião de conselho, eu dirijo lá, as 6 primeiras reuniões para entender a dinâmica de criar a pauta, escrever as atas, documentar as atas, registrar, guardar e tal. Então, os rituais, que o conselho tem que ser ritualista. Tem que ser, o que a gente fala em conselho? Como é que é o ritual do conselho? É uma reunião de um dia inteiro ou de meio-dia? Quem vem no conselho? Quem não vem no conselho? Como é que o conselho aprofunda temas através dos comitês e tal? Então, eu vou lá e ajudo. E aí, depois de 6 meses, a gente pode pegar um dos 3 irmãos acionistas. Um dos 3 passa a ser o presidente do conselho, eles escolhem um independente e eu saio do conselho. Claro que hoje a questão que eu tenho é que quando eu quero sair do conselho, você montou tudo isso aqui. Agora você vai ter que ficar. Agora você vai ter que ficar. Imagino. Mas é que eu acho que quando eu monto o conselho, é conflitante, porque montei conselho para ser conselheiro, mas não tem jeito. É porque é o primeiro momento, até porque precisa de alguém que precisa de alguém que entenda, né? E que ajude na dinâmica. Porque, veja bem, o meu trabalho é de harmonização. Eu tenho que criar harmonia. Se eu for lá, tem 2 irmãos brigando, e eu jogar, né, gasolina na fogueira, não resolvo nada. Então, às vezes, eu tenho que fazer um trabalho antes das reuniões ou após as reuniões. E isso é um trabalho muito, muito legal, muito bacana e que funciona. Mas isso são sócios que querem ter uma governança, querem profissionalizar o seu negócio, que já começam a pensar em sucessão, porque a sucessão bem feita é aquela feita com tempo, né? Qual é o problema da sucessão? É que normalmente o fundador acha que nunca está velho para sair do negócio, ele não passa o bastão. E aí acontece muito, vem um AVC, um acidente, e aí ninguém sabe, quais eram os planos dele. Ao contrário, quando você detecta que é o momento de começar a fazer a sucessão e faz com o tempo, você passa o bastão, mas você pode ser o melhor coach do sucessor. Até pela experiência que a pessoa tem na atividade, já passou pelas as dificuldades. Exatamente. E é assim, né? Muita gente pensa, quando vai fazer a sucessão, a preocupação maior é escolher o sucessor. Isso. Mas o problema não é o sucessor, o problema é o sucedido. Interessante. Porque o sucedido, se ele não der pista, se ele não apoiar as iniciativas, se ele continuar na operação, né? Então ele acaba dando uma contra-ordem, desfaz o que o outro fez. Nunca a liderança do novo vai ser assumida e preenchida. Cara, vou para os bastidores, assim, que eu já vi muita conflitos familiares. E a maioria das empresas no Brasil, elas são... de controle. No mundo. No mundo, né? São... a gente pode falar tranquilamente que mais de 95% do número de empresas são familiares ou de controle familiar. Não, e não é... às vezes a gente tem ideia que
empresa familiar é empresa pequena, hein? Não. Tá certo? Não tem nada a ver. O Pão de Açúcar até outro dia era da família Diniz. Isso, exatamente. Não é verdade? Então, empresas grandes. A Lego é uma empresa familiar. Não é verdade? É verdade. Mas a pergunta que eu queria te fazer, Carlos, você acha que muitos que estão ouvindo aqui e estão nos vendo podem fazer o seguinte: tá bom, nós, família, temos vontade, já entendemos a necessidade de criar um conselho, de criar uma governança, até por uma questão de sucessão. Ensinar, conversando. Mas quando você vai ver no dia a dia, no comportamento, né, da própria família, você se depara com conflitos. Né? E muitos conflitos, muitas vezes, que não tem nada a ver com o negócio, são conflitos de traumas entre aspas, né? Não, mas tem muito trauma mesmo. Traumas mesmo. Às vezes você tem lá 2 irmãos que quando eles tinham 12 anos de idade, o irmão arrancou a cabeça da boneca da irmã. E aí levou pro resto da vida. E você não descobre isso, né? Então, muitas vezes faz parte do meu trabalho recomendar também terapia. Mas eu não sou terapeuta. Já né? teve situações, Carlos, de você falar assim, caramba, aqui não. Eu queria aqui, para quem está nos ouvindo e assistindo, situações, assim, claro, até a questão de NDA, óbvio, mas assim, olha, eu vi um exemplo que foi realmente que eu achei que não conseguiria. Ou tem situações que, por melhor que eu faça, eu percebo que a família não tem maturidade. É muito comum. Eu tive um caso, por exemplo, que você vê, aliás, vou te contar 2 casos antagônicos. Eu estava fazendo a mentoria da família, estava então cuidando também da segunda geração, e eu viro para o fundador e falo: olha, eu acho que seu filho está 80% preparado para o seu lugar. Eu acho que a gente devia começar a pensar, não vou falar o nome dele, quase falei, trazê-lo para dentro do negócio, acho que ele vai ser um bom sucessor. E ele falou assim: você está brincando, eu não quero família no meu negócio. Eu não quero. Família é uma coisa, eu não quero família no meu negócio. E tem o contrário. O camarada fala assim: olha, quero preparar meu filho, quero trazer ele para cá, porque o Júnior já tá bom, já não sei o quê e tal e tal. E eu falo: olha, eu acho que falta muita quilometragem, talvez fosse bom ele fazer um programa assim, talvez fosse bom ele trabalhar uns 5 anos fora daqui, né, para ver o que é o mundo corporativo e tal. Ele falou: peraí, professor, eu criei esse negócio aqui para meus filhos, não vou trazer ninguém de fora, não. Então, e aí, Robson, os 2 podem estar certos, os 2 podem estar errados, porque assim, é um grande equívoco você achar que para ser uma empresa profissional você não vai trazer um filho ou uma filha que estão preparados. Pô, você tem uma filha que é preparada, por que você vai dar para o mercado? Pega para você. Claro. Como também é um erro você achar que só porque a empresa é tua, o futuro dessa empresa é com o meu filho ou com a minha filha. Até porque, às vezes você tem uma metalúrgica e a tua filha fez medicina. E não quer... E o propósito dela é cuidar das pessoas. Tem um exemplo do banco, né? O diretor... O Fernando Meirelles. Pronto, né? Tem o maior banco, que é o Itaú Unibanco, e de repente ele quer ser cineasta, né? Ele quer ser cineasta. Mas se você for falar com o Fernando ou com o Walter Moreira Salles, ele vai dizer para você: mas eu só sou cineasta porque o meu irmão cuida do banco. Ele cuida tão bem do banco que eu tenho meus dividendos, eu tenho grana para morar em Hollywood e produzir meus filmes. Olha que coisa boa. Porque o que acontece é o seguinte: eu sou uma pessoa... Eu gosto muito de antroposofia, eu leio muito Rudolf Steiner e tal. E um dos conceitos que a gente tem nessa coisa de organizações sistêmicas, né? É o seguinte: a gente costuma dizer o seguinte, né? Essa coisa de constelações sistêmicas trabalha muito com os arquétipos das heranças e dos antepassados. E um dos preceitos que eu acho muito bacana, primeiro, você sempre tem que honrar os teus antepassados, sempre. 2, pai investe em filho, pai investe em sonho de filho. Filho não investe em sonho de pai. Então, um grande erro que a gente comete é querer que o filho faça a jornada que eu não fiz. Entendi. Tá? Então, eu não fui um advogado brilhante, então ele vai fazer Direito, São Francisco, vai para Harvard Law School, vai vir para cá e vai montar o melhor consultório de advocacia de Salvador. É como se fosse um trauma que a Só pessoa que é o meu sonho. E o filho quer ser bailarino do Bolshoi e quer saber
Ele é bom, ele foi lá no Bolshoi, foi aprovado. E você vai tirar ele desse dele porque você quer que ele faça aquilo que você queria ser? Então isso é um erro. A jornada é individual. Pai investe em sonho de filho. A meta do pai ou dos pais são filhos felizes, filhos que de caráter, éticos, que te tragam netos também, né, de boa formação e tal. Agora é o seguinte, qual é o sonho dele ou dela? Essa é a pergunta que o pai tem que fazer. Não é quanto você ganha ou qual é o teu título ou qual é o teu cargo e tal. Então, eu sempre entro com esse tipo de approach na coisa. Porque é o seguinte, muitas vezes os herdeiros que não estão dentro da companhia, aí eu faço um outro trabalho. Olha, você é herdeiro, você não trabalha na companhia, mas você tem um patrimônio lá. Você tem que ser um bom herdeiro. O que é ser um bom herdeiro? Você tem que se preparar para saber, ou para ser um conselheiro, ou qualquer coisa, para gerir o teu patrimônio. Porque você imagina, você tem lá uma empresa de 1 bi, 2 filhos, casal, tá certo? Cada um tem 500 milhões daquele faturamento, concorda? Tá, aí a menina, não, ela resolveu que ela quer fazer arquitetura, o sonho dela é projetar casas maravilhosas. Que bacana. Ela tem dinheiro para montar um bom consultório, contratar outras arquitetas para trabalhar com ela, talvez alguém de marketing para divulgar o trabalho dela. Muito bom. Mas uma vez por mês seria bom ela sentar no conselho e saber como é que está a minha empresa, porque é dela. Como é que estão gerindo a minha empresa? Como é que está o nosso faturamento? O patrimônio dela que está ali. Cresce ou não cresce? Está dando lucro ou não está dando lucro? O que a gente está fazendo com o lucro? Distribui como? Né? Os nossos funcionários são felizes ou não são felizes? Nosso banheiro é limpinho ou não é limpinho? Nosso refeitório serve uma comida boa ou não serve? Porque é o patrimônio dela. E depois daquele dia, nos outros dias, ela vai para o escritório da arquitetura dela. Então, olha como é importante preparar os herdeiros para serem herdeiros. Isso é governança. Essa aqui, o Inova Direito aqui com o Carlos Júlio. Aula, assim, foi meu professor também. Eu sou suspeito. Aliás, aqui só um adentro aqui, eu lembro das aulas lá com o Carlos, ele fazia uma brincadeira de umas simulações de cases reais, que era muito interessante, assim, as opiniões. Mas voltando um pouquinho só para a governança, Carlos, e para o conselho, que tipo de perfil do que você já passou e passa nesse mundo de board, dessas empresas de qual você trabalha, seja no Brasil, seja fora do Brasil, em diferentes estados? Isso é importante. Eu brinco que o Brasil é vários Brasis, né? São várias culturas. Eu estava nos Estados Unidos agora, Carlos, e o pessoal, como é que está os Estados Unidos? Eu sempre pergunto, que Estados Unidos você está falando? Qual deles? Qual deles, né? Porque é igual o Brasil. Quando você fala do Brasil, então o bom de estar aqui com o Carlos, que Carlos é um cara que, quando eu falo de conhece empresas do Brasil, é que ele já trabalhou ou trabalha com empresas de diferentes estados do Brasil, sim. em regiões distintas. Sim. E aí vem essa pergunta, nessa sua jornada, que perfil você percebe que faz mais sentido para compor o conselho? Se hoje tem uma empresa e fala assim, Carlos, tá bom, vamos ver aqui primeiro os skills. Que tipo de comportamento ou que tipo de perfil para a gente compor um conselho? O que é que você diria aqui para a gente? Olha, hoje nós sabemos o seguinte, como é que historicamente foi a formação de conselho no Brasil? A pessoa ia montar um conselho, ele convidava lá um amigo, Robson é um cara bom de direito, Robson, você vai ser meu conselheiro e tal. E isso daí nunca funcionou direito, porque como é que você vai me criticar, como é que você vai desaprovar algo que eu estou propondo, se eu te convidei, se eu estou te remunerando? É uma situação meio complicada. Muito bem. Boa. Como o conselho, uma das premissas do conselho é aprovar os resultados, quer dizer, os números, as contas da diretoria executiva, então o que acontece? Todo mês você tem lá uma DRE, você vai ver os números, você vai ver o endividamento, você vai ver o fluxo de caixa. A cada 3 meses você fecha o trimestre. Todo ano você faz a auditoria, aprova os balanços, aprova as contas. Como isso é uma função muito importante do conselho, durante muitos anos isso era a função do conselho. Então o que você tinha no conselho? Homens e mulheres de finanças. E claro que é importante ter especialistas em finanças no conselho. Mas o que adianta 5 conselheiros, 5 especialistas em finanças? Quem fala de cliente? Quem fala de produto? Quem fala de produção? Quem fala de processos? Quem fala de estratégias? Quem fala de inovação? Quem fala de disrupção? Não dá. Então hoje o que nós sabemos? Que o conselho, é bom sempre ter no conselho um expert em finanças
Ou se não tiver esse expert, no mínimo todos os conselheiros têm que conhecer números. Quer dizer, se você não domina os números, você não domina o negócio, você não pode ser conselheiro. Né? Claro que a profundidade é outra coisa, vai ser diferente. Então, hoje, a formação do conselho vale pela multidisciplinaridade. O bom conselho é aquele que tem pessoas de experiências diferentes, de formações diferentes. Nessa multidisciplinaridade, eu incluo a diversidade. Então, o conselho que tem homens e mulheres, jovens e pessoas mais experientes, brancos, negros. Por quê? Porque quando você leva para dentro do conselho o espelho da sociedade, você está trazendo o teu cliente para a mesa. Porque a nossa sociedade é formada por homens e mulheres, por jovens e velhos e tal. Então, hoje a gente prima pela multidisciplinaridade. E como é que a gente escolhe essa multidisciplinaridade? Muitas vezes pelo momento da empresa. Então, um exemplo. Vamos supor que você é uma empresa que você, nos próximos 3 anos, quer abrir o capital dela. Puxa, convida alguém de mercado de capitais para o conselho. Por quê? Ele conhece os advisors, ele sabe como preparar a empresa, ele sabe como que os analistas de mercado analisam, ele sabe como precificar, não é isso? Ah, você é uma empresa que agora você fez um caixa robusto e você resolveu crescer inorganicamente. O que significa isso? Eu vou comprar. Poxa, tem muita empresa menor no mercado para comprar. Então eu coloco no conselho um cara de M&A. Puxa, deixa eu convidar um cara de M&A para estar aqui. É interessante. Não é? Ah, não, eu sou uma empresa que é o seguinte, eu preciso diversificar meu portfólio de produtos. Eu estou dependendo só de 1 ou 2 produtos, isso não é muito saudável. Traz uma especialista de marketing, de branding, né? Alguém que sabe trabalhar com comportamento de consumidor. Então, é isso que faz um conselho eficiente e eficaz, né? Multidisciplinaridade focado na estratégia da organização. Interessante. Agora, uma coisa aqui, já que ele está no Inove Direito aqui, puxando um pouco para a indústria jurídica. Vamos lá. A gente sofre muito um pouco, sabe, Carlos, num bom sentido, porque muitas vezes acabam, principalmente quando você, advogado, assim como médico, enfim, você acaba tendo uma relação de fidúcia, né? Com empresas, principalmente quando você trabalha no mundo B2B. E é muito comum, até de forma natural, você acaba virando um certo conselheiro. Sim. Vou dar o meu exemplo. Uma vez até o Carlos perguntou, você está em algum conselho? Eu parei para pensar e falei assim... Estou em monte. Estou em monte. É impressionante. Nada oficial, mas estou no monte. Nada oficial, mas em monte. Assim, os caras falam... Então, assim... E principalmente as empresas que não estão listadas ou as empresas que ainda não têm a maturidade da ideia de conselho de governança, muitas vezes elas utilizam, pode ser um advogado, pode ser um contador, pode ser alguém de finanças, pode ser alguém de bom senso. Claro. Mas isso é comum. Não, mas escuta, mas na pessoa física é assim também. Tem pesquisas que mostram isso. Você sabe quais são as pessoas, quais são as profissões ou as pessoas por trás das profissões que os homens mais confiam? Não. O seu barbeiro. Olha só, rapaz. Você conta coisa naquela cadeira que você não conta pro teu terapeuta. Eu não tenho um cabelo, eu não vou contar mais pro barbeiro, né? Mas é verdade. Eu sento lá com o Amarildo, né? Eu corto o cabelo com o Amarildo lá em Alphaville. O Amarildo é um cidadão de Montes Claros, que eu corto o cabelo com ele há 30 e poucos anos. Então você imagina, olha, eu estou hoje em Salvador, amanhã eu estou em BH, eu estou no aeroporto, o voo atrasa. Eu posso entrar em qualquer salão e rapidamente ajeitar o meu cabelo. E quantas vezes o cabelo cresce e enquanto eu não tenho um sábado de manhã para passar no Amarildo, eu não corto o cabelo. E veja bem, não é que o Amarildo seja tão bom, não. É o meu cabelo aqui, que droga que é esse meu cabelo aqui, tudo esculachado. Mas eu corto com ele. Só que é o seguinte, você senta lá, conversa. Aliás, tem uma história interessante do Amarildo. Um outro amigo meu, Mário Vieira Filho, um grande amigo meu, também corta o cabelo lá. Aí ele está cortando o cabelo lá e o Amarildo fala, Mário, você está com uma mancha aqui no teu couro cabeludo? Puta, vai na sua dermato. Como assim? Não, vai na dermato, vai. Encheu a paciência e o Mário foi na dermato. Chegou na dermato, ela viu. No dia seguinte ele foi para o Einstein e teve que fazer a cirurgia e remover a mancha porque era um meloma. Tá? Era um meloma. Muito bem. Aí eu volto lá e falo, pô, Amarildo, você mandou o cara lá e foi por coisa. Ele falou, Júlio, a cabeça dos meus clientes eu conheço. Se mudou alguma coisa na cabeça dele, eu sei. Por isso que eu mandei lá.
E o mais interessante, a nossa dermato é a mesma, a doutora Soraya. A Soraya pegou e falou assim, eu quero saber quem é esse Amarildo. Ela foi lá e falou, você sabia que você salvou a vida do seu cliente? Porque se ele fica mais alguns meses, assim não daria mais para extrair, né? Você salvou. Então, veja bem, é assim, a gente procura o conselho, com quem você tem mais intimidade. E é assim, as mulheres geralmente com a cabeleireira, com a manicure. É verdade. Né? É que a gente preconceituosamente fala, fofoca e tal. Não é fofoca, não. É onde as pessoas sentem a vontade. Sentem vontade para falar e conta todas as suas histórias. Então, na verdade, é isso. Você, como uma pessoa do direito inclusive empresarial, preparada, que transmite, além de tudo, muita credibilidade, o que o teu cliente faz com você? Esquece um pouquinho agora aqui o direito, mas puxa vida... Ô, Robson, eu estou com um problema aqui, sabe? Puxa, eu troquei meu financeiro, mas agora não estou achando o financeiro. Como é que eu acho o financeiro? E aí você fala, escuta, procura aquele headhunter, vai fazer isso. Não é assim que acontece? É assim. Exatamente assim. Mas, ó, Amarildo, se estiver ouvindo a gente, nos vendo aí, ó, conselheira aqui, que está assistindo a Amarildo aí, ó, tá vendo? O Amarildo, torcedor do Galo. Ele torcedor, o pessoal do Cruzeiro não vai gostar muito, não. Não vai gostar muito. Eu falo para ele que o grande de Minas é o Cruzeiro, mas ele não acredita. Mas vamos lá. Júlio, assim, aqui no Inove Direito, aqui com o Carlos Júlio, aqui uma aula de conselho. Gente, eu estou falando de verdade, assim, eu conheço o Carlos, impressionante. O tempo aqui está voando, tá? Mas é impressionante. Tem umas coisas aqui, eu tenho uns blocos aqui de perguntas aqui que eu estou seguindo aqui para não perder o roteiro, tá? Vai, firme. Tem uma coisa do bloco que é riscos e armadilhas, né? Quais são as falhas que você já viu no conselho? Sei que você já chegou a falar, muitas vezes o cara... Como é que você quer colocar uma pessoa no conselho que não vai dizer um não? E o que você já viu de comum quando se forma um conselho, empresas que já possuem conselho, que você foi até ela e falou assim, olha, isso aqui... Então, se a gente resgatar um pouquinho a história, eu estava falando que os conselhos nasceram dos amigos, né? Chama os amigos para o teu conselho. O que acontece? Aliás, quando a gente foi montar o curso lá da Startse, eu fui pesquisar, eu queria entender quais eram os tipos de conselheiros que tinham no mercado. E nós conseguimos identificar 3 tipos muito claros. Você tem o conivente, o negligente e o diligente. E o diligente é a menor fatia dessa torta, e esse que é o problema. Quem é o conivente? Geralmente, o amigo que convida o amigo e ele vai estar sempre alinhado com o amigo. Então, não é aquele cara que vai dizer não é aquele que fala, não, pera um pouquinho só, eu não posso aprovar isso aí, olha o que você está propondo e tal. Então, o conivente está sempre votando alinhado. Quem é o negligente? Geralmente, nem sempre, tem honrosas exceções, mas geralmente é um medalhão. Você sabe quem está no meu conselho? Pô, doutor fulano de tal, foi ministro. Foi do Banco Central, foi... Coloca. Aí você acha que uma pessoa que foi ministro de Estado, está lá no conselho da empresa do camarada. Às vezes ele vai lá assinar a ata. Quer dizer, será que ele pega os números da companhia? Será que ele lê os relatórios antes de ir para a reunião? Será que ele acompanha o histórico? Será que ele almoça com a diretoria para entender o que está acontecendo? Será que ele visita as unidades da empresa? Muito difícil. Claro que tem honrosas exceções, muito honrosas. Mas, gente, se você for lá e ver quem estava na Sadia na época dos derivativos, muitos medalhões. Bom, os caras aprovaram os derivativos. Até outro dia, discuti com um deles que falou, Júlio, se tivesse lá, você também aprovaria. Eu falei, eu acho que não. Ele falou, como não? Não, porque, você está vendo que os caras estão ganhando dinheiro. Só para você entender quem não está entendendo. Então, o que acontece? A Sadia rediava lá, o câmbio fazia o derivativo. O que era o derivativo? Quando ele funciona, quando ele dá certo, você tem um lucro financeiro bastante expressivo. Quanto mais você, vamos colocar assim, especula, mais dinheiro você tem. Só que você, conselheiro, quando está vendo lá a demonstração de resultado, isso aí é uma linha pós-operação. Então, você tem lá o resultado da tua operação e embaixo está lá lucros financeiros. E quando você vê um número, se é um número razoável, claro, é o caixa da empresa bem aplicado, está tudo certo. Você vê um número enorme, você fala, não, aqui são os derivativos. Ou seja, enquanto estavam ganhando, estava tudo bem. Tudo bem. Então, o que falam algumas das pessoas? Mas enquanto estava ganhando, estava tudo bem. Só na hora que deu problema é que estão falando do conselho. Não, está errado. Vou te explicar por que está errado. Porque quando você olha lá e vê que é derivativo, mas quem precisa fazer tanto derivativo? Porque, vamos supor, você faz uma hedge cambial, você é uma empresa que importa muito. O conselho pode aprovar, olha, vamos fazer o seguinte, 50% do nosso volume de importação, vamos
redear o câmbio para ter menos risco cambial? Ok. O conselho aprovou, o financeiro vai lá e faz a operação, você paga uma taxa por aquele hedge, está tudo certo. Mas não é esse o caso. Quando você olha um número lá muito grande, a pergunta é o seguinte: quem põe o dinheiro aqui? Você tem que entender o seguinte: o conselheiro está sentadinho ali, ele representa todos. Você, acionista, controlador, me convidou. Mas quando eu sento ali, eu represento todos os outros que não estão aqui, principalmente os minoritários. Então o raciocínio tem que ser o seguinte: peraí, por que alguém põe dinheiro na Sadia? Quem põe dinheiro na Sadia é porque aposta que mortadela dá dinheiro, que salsicha dá dinheiro. Porque se ele quisesse apostar em derivativos, ele compraria Itaú, compraria Bradesco, compraria XP, sei lá, compraria alguém que entende daquilo. Então esse é o conceito. E aí vem aquilo que você colocou, né? Os riscos. Gente, o conselheiro tem liabilities, tem riscos, inclusive fiduciários. Você responde com o seu patrimônio. Pô, então eu não quero ser conselheiro, não é uma boa. Depende. Não é uma boa se você fizer coisa errada. Se você fizer tudo certinho, você tem risco zero. Tá? Tem que entender o seguinte: o conselho, ele decide em colegiado. Então, 5 conselheiros, votou uma matéria 3-2, mesmo que você tenha votado contra, Consta em ato o seu voto. o conselho aprovou. Tá, se for uma coisa que pode trazer risco, o que você faz? Você vota contra e fala: eu queria que consignasse meu voto em ata. E justifica: olha, eu votei contra e tal, porque ninguém me apresentou um valuation dessa compra. Ou não ficou tão claro. Ou não ficou claro, ou eu pedi o relatório tal e não veio. Por quê? A hora que deu problema e lá na CVM vai acionar o conselho, o teu advogado, a primeira coisa que faz é pega a ata e encaminha para a CVM dizendo: olha, está aqui o voto em contrário nessa matéria. O que a CVM te tira já do processo? Nem abre o processo. Administrativamente se resolve a questão. Então você tem esse problema sim. Por isso que as empresas fazem o tal do D&O, que é um seguro, mas atenção, não é um seguro que cobre as perdas, ele só cobre a defesa do conselheiro. Boa, bem destacado isso, viu? Tá? Porque você ouve muito o pessoal de conselho falar: não, faz o seguro. Faz o seguro, faz o D&O e tá. Não, porque veja bem uma coisa, gente, aqui entre nós, hein? A Petrobras comprou Passadina por 700 milhões de dólares, algo que valia 70 milhões. Não foi feito um valuation por empresa internacional? Como é que você, no conselho sentado no Rio de Janeiro, sabe que uma refinaria, né, lá no Texas vale 700 milhões de dólares? Por que não pode valer 1,5 bi ou 70 milhões como valia? Então, como é que você se protege disso? Quem fez a avaliação? O pessoal interno da Petrobras. Não vale. Tem que ser, claro. Não, eu quero pelo menos 2 empresas internacionais que carimbam aqui. Tem a credibilidade. Aí sim, aí eu vou tomar minha decisão em cima de quem sabe avaliar aquilo, porque eu, conselheiro, não sou obrigado a saber avaliar aquilo. Eu tenho que saber, estrategicamente, por que a gente quer isso? Porque a gente vai aproveitar e refinar o petróleo lá, já vai trazer o combustível pronto. Então, tem uma série de justificativas estratégicas. Essa sim eu analiso. Agora, se vale a pena eu colocar $1 bilhão num negócio desse ou não, é outra história. É interessante isso, caso. Para a gente da indústria jurídica, isso é muito comum. A gente sabe. Muito comum. A gente tem um cuidado, né? De não, ou consta em ata, ou eu quero um outro. Até vou botar aqui para a magistratura, um juiz. Para que quando o juiz tem um problema mais complexo, ele coloca um perito, faz uma perícia, então, porque são análises técnicas. Quem não é da indústria jurídica, vamos dizer assim, um conselheiro, ele tem uma áurea de achar que não tem qualquer tipo de responsabilidade, né? E você colocou aí exemplo, houveram grandes exemplos no Brasil, né? Nesses últimos anos, né? Teve o caso da Americanas. Americanas emblemático. O pessoal fala: puxa vida, mas não estava lá nas demonstrações financeiras, ou não estava no... Não sei. Peraí, mas como é que você esconde 5 bi 8 anos seguidos? Porque era 5 que virou 10, que virou 15, ou era 8 que virou 16, não sei se eram 5 anos 8 bi, ou se eram 8 bi, ou se eram 5 anos 8 bi, ou 8 bi 5 anos, né? O contrário, né? 8 anos. Não sei. Mas a verdade é o seguinte: seja 8 bi ou 5 bi, como é que você esconde? É surreal.
Tá certo? Ah, tá bom, colocaram lá como uma conta do ativo, não sei o quê, então era conta de balanço, tá? Ué, mas de onde apareceu aquele valor ali? E aí é que eu falo que precisa ter conhecimento financeiro. Ah, mas o meu conhecimento financeiro não chega nisso. Tá bom, o que você vai fazer? Quem está auditando o balanço? Né? Então, por exemplo, principalmente nas estradas, todo trimestre os auditores externos, né? Uma BDO, por exemplo, os auditores externos vão lá, senta com o conselho e o conselho pergunta, e aí, alguma coisa que a gente tem que prestar atenção? Não. O balanço está limpinho, tá? Tem alguma exposição, algum risco? Não. Ou ele vai falar, olha, nós estamos pedindo um alerta, seria bom a gente fazer essa conta aqui diferente, tal e tal e tal, e vai corrigindo. Tem o conselho fiscal já é o conselho dos acionistas. Ele fiscaliza, inclusive, o conselho de administração. Tá. Só que você interage com o conselheiro fiscal, você com o conselho de administração, escuta, ó, tô aqui com as contas para aprovar. Vocês aprovaram isso aqui? Todos aprovaram direitinho? Porque o conselho fiscal é diferente do conselho de administração. O conselho de administração decide em colegiado. O conselho fiscal é parecer individual. Ué, lê o parecer dos conselheiros fiscais, vai lá e dá um ok. Então, por isso que eu falo, tem risco se você não fizer a coisa certa. Entendi. Se você fizer a coisa certa... Você se calça de responsabilidade. Exatamente. Carlos, Júlia, aqui em Nova Direita, olha, o tempo está passando rápido, já tem quase 1 hora aqui nessa brincadeira. Sério mesmo? E aí a gente já está indo para as coisas finais aqui, tá provocações finais. Então, uma coisa que é até uma curiosidade, Carlos. De onde vem o interesse? Porque de participar e de fazer parte de conselho? Porque vamos dizer assim, uma profissão, um lugar que é difícil, porque primeiro tem um pouco de terapeuta, além do conhecimento técnico. Não, fazer uma coisa diferente. O conselheiro, na verdade, ele está lá, examina números, fala de negócios, abre portas e tal. A mentoria de família, que é outra coisa que é o que eu faço, aí sim... Tá, ótimo. Então ótimo. são duas coisas diferentes. Boa. Foi bom até. Então, diferencie pra gente, então, vai ter bom. Mentoria de família, e porque você acaba fazendo... Mentoria de família, a gente poderia chamar de consultoria de negócios familiares. Por que eu chamo de mentoria de família? Porque, na verdade, eu começo primeiro no entendimento da família. Né? Eu tenho um exemplo assim interessante que é assim, né? Aí eu pergunto assim para a pessoa, né? Qual é o teu grande sonho? Eu quero ter uma grande empresa nesse setor. Bacana, grande empresa. Aí eu falo, mas você não tem uma empresa hoje, né? Você tem uma firma. Aí ele fala, você não tem uma firma? Tem. Você sabe qual é a diferença de empresa e firma? O cara fala, não. Então, é que é assim, primeiro conceito básico de uma firma que vira empresa a empresa é uma firma que não depende de você. Então, o americano chama isso de professional firms. Então, por exemplo, o escritório da advocacia. Se você tem lá 2, 3 advogados que são os donos, vocês têm uma firma. Vocês não têm uma empresa. Tá? Se vocês 3 passam a ter 50 advogados, nomearam um colega como o managing director, né? O diretor de gestão, tal. Opa, passaram a ter uma empresa de assessoria jurídica. Então, primeira coisa. Então, tá bom. Então, esse negócio fica em pé sem você, não. Então, você tem uma firma. Então, a gente vai ter que começar a estruturar para você ter uma empresa. Aí eu percebo o seguinte, que ele pega, ele faz rolo, ele vira daqui, vira de lá, nem tudo não é que não é contabilizado no aspecto tributário, mas às vezes é assim, é uma contabilidade meia perdida e tal, e é desorganizado. Aí eu falo assim, fulano, olha, isso é caso real. Fulano, é uma empresa pequena, é esposa, ele e a filha. Fulano, me diz uma coisa, quanto você leva para casa no final do ano? Tô chutando aqui os números, tá? Claro. 5 milhões. Você leva 5 milhões, tá bom. Quanto você acha que vale? Se alguém vier aqui, eu quero comprar a tua empresa, quanto vale? Deixa eu ver, o estoque tem mais ou menos tanto, o armazém, não sei o que lá, tal. 3 milhões eu vendo. 3 milhões, tá. Também 3 milhões, tá. Então, diz o seguinte, se você tem 5 milhões você leva para casa, então a tua geração de caixa, vamos supor que seja os mesmos 5, é um pouco mais, vamos deixar que seja 5. O teu negócio
se ele for auditado, se tiver uma contabilidade em dia, tudo bonitinho tal e tal, ele deve tradear aí entre 8 e 12 vezes. Vamos ficar em 8, vai. 8, se você leva 5 milhões, tua empresa vale 40 milhões. Você quer vender por 3? Vai ter uma coisa estranha. Como assim vale 40? Vale 40 se a gente trabalhar, pode ser contabilidade externa ou interna. Vamos acertar a contabilidade, vamos contratar uma auditoria, não precisa ser uma Big Four. Vamos contratar uma auditoria, vamos auditar todo ano. Vamos criar um conselho consultivo aqui para te ajudar. Vamos fazer um planozinho de sucessão, que é a tua filha que vai entrar, ou é você, quem que vai ficar nesse negócio, tal, tal. Daqui 2, 3 anos com isso organizado, se tiver interesse no mercado, você vende por 40 milhões, eu te garanto. Hoje, estávamos vale 3. Assim, se vale 3, não tem comprador. Por quê? Porque o cara que vai te comprar, como é que ele vai comprar sem saber o que você tem? Onde que está tudo? O teu controle de estoque. Não tem uma governança Não clara. tem uma governança. Então, quando eu faço esse tipo de colocação, eu começo a mostrar que governança, além da sustentabilidade econômica, dá dinheiro. Monetiza o negócio. Dá dinheiro. E outra coisa, agora, meu querido, você passou a ter uma empresa. Empresa, ela pode comprar outras, ela pode ser comprada, ela pode fazer uma fusão, ela pode abrir capital. Que caminho você quer seguir? É interessante. Aí, uma boa dica aí de Carlos Júlio aí, das empresas, para entenderem esse papel. Carlos, já estamos aqui finalizando. Eu vou fazer eu vou quebrar aqui um pouco desse roteiro aqui, eu vou fazer uma brincadeira aqui com você. Tá bom, vamos lá. Time de futebol. Santos Futebol Clube. Ih, coitado. Não, é o glorioso. Nós estamos passando uma fase meio ruim, mas você tem que entender o seguinte. Quem deu ao mundo o Edson Arantes do Nascimento, não precisa falar mais nada. Não pode falar, é verdade. Não pode falar mais nada, né? Eu tenho amigos lá que nem, por exemplo, você pega o Allianz Arena, né? Uma arena lindíssima, né? Você tem lá o estádio do Corinthians também, né? São estádios modernos. Aí o cara, vocês estão lá na Vila Belmiro. Mas eu falo, mas que Vila Belmiro não é estádio, é templo. Viu? Gostei, ó. É templo, sabe por quê? O templo exige um Deus para santificá-lo, senão não é. E lá nós vemos um Deus. Isso ninguém pode falar nada. Ninguém pode falar nada, entendeu? É verdade. Então, tudo bem. Retiro o que eu disse, tá bom. Santos. Prato típico que você mais gosta? Ai, caramba, eu sou um bom gourmand. Ele tá na Bahia, viu? Agora eu tô na Bahia. Olha só, o acarajé da Cira, não aqui do Rio Vermelho, lá de Itapuã. Sei, lá conhece, tá vendo? Então. Conhece. Gente, você não acredita. Às vezes eu tô aqui, aí eu preciso ir pro aeroporto, então eu saio tipo meia hora antes do horário que eu deveria sair, chego no motorista de táxi, peço para ele me levar lá. Aí eu falo, ok, vamos fazer o seguinte, você vai me esperar aqui que eu vou comer uma acarajé, mas você vai comer comigo, desce aí. Sento eu, motorista que eu peguei no hotel lá, sento com o motorista, pego uma cerveja bem gelada. Ai, bom demais. Com acarajé, no calor da Bahia, às vezes eu tô suando, cara, e eu realmente passo ali. Agora eu vou dizer uma coisa, é impressionante a evolução, na minha opinião, de Salvador, em vários aspectos urbanos, tal, que eu não quero mencionar, muitos aspectos, é uma cidade que está gostosa e bonita, mas é impressionante o que ela evoluiu também na culinária e nos restaurantes. É verdade. Olha, aquele Origens eu acho maravilhoso, são muito criativos. Tem um restaurante de Asian Food, que é o Maréia, acho ótimo. O Amado eu acho ótimo, o Sorro, quer dizer, impressionante a evolução dos restaurantes em Salvador. Eu me sinto muito, muito bem servido. E por esse detalhe, você já viu que é difícil escolher um prato. Porque eu gosto de tudo. Eu que sou advogado, tá? Olha aí, ó, eu que sou advogado. Lugar? Um lugar que você falou assim... Minha casa. Ótimo. Minha casa. Talvez porque eu viaje muito, né? Eu passo pelo menos 2 a 3 dias por mês em Salvador, 2 dias por mês em Belo Horizonte. Então, eu viajo muito ao exterior e é impressionante como eu gosto de chegar em casa. Eu criei ali o que eu chamo o meu pequeno paraíso, onde eu tenho uma interação com a natureza muito grande. Você vê que eu moro em São Paulo, mas eu moro como se fosse uma pousada no meio do mato. É muito bom. Então, ali eu fumo meu charutinho, tomo meu vinho e realmente sou apaixonado. Agora, o sentido da sua pergunta me leva a muitos lugares, eu te explico por quê.
eu conheço literalmente na ponta do lápis 113 países. Fiz a pergunta para a pessoa certa, tá? Porque eu trabalhei quase 20 anos com comércio internacional, né? Então, por exemplo, eu fiz, e aí não a trabalho, mas a passeio, por exemplo, eu fiz a Mianmar todinho de bicicleta. É uma experiência, você passar no meio daqueles arrozais, você atravessar o Lago Mandalay, é uma experiência, assim, impressionante, uma experiência linda. Então, tem gente que vai falar para você assim, as Maldivas, vai falar Samoritz, né? Saint-Tropez, também acho bárbaro. Mas Mianmar tocou muito meu coração, com todos os problemas que eles têm, um lugar muito bonito, quer dizer, é muita pobreza, mas com muita alegria. Muita alegria. Muita beleza. Muita beleza, né? Um povo bonito, sabe assim? Sempre sorrindo. É uma coisa, assim, muito contagiante mesmo. Então, eu poderia citar em cada continente... lugar para conhecer. Mas Mianmar é um lugar para conhecer. Eu agora, no final do ano, eu quero ver se eu vou ao Sri Lanka. Estou só vendo lá como é que está aquele negócio da guerra. Lá, se tiver mais ou menos, eu quero ir ao Sri Lanka, que eu não conheço. Então, hoje eu estou muito nessa coisa de um turismo alternativo. Essa coisa Miami, Nova York, Paris, Londres. Já deu, né? Já deu. Não quer dizer bem, eu acho bom estar. Eu gosto de ir, né? Mas eu acho que o mundo tem coisas... E aqui América do Sul, gente. Você vai nos Salares ali da Bolívia. Aquilo ali é um espetáculo. Aqui do lado. Pouca gente vai a Salares de Juí. A Patagônia é maravilhosa. O Machu Picchu, Atacama. Atacama é uma experiência fantástica. Gente, as cataratas do Iguaçu, aquilo ali é um santuário. Aquilo é um santuário. Se você tiver condições de ficar lá no Hotel das Cataratas, que é lá nas Cataratas, às 5 da tarde o parque fecha. E você anda naquelas passarelas no meio das cataratas sozinho, sem ninguém. Gente, isso é um privilégio. Espetacular. E para fechar aqui, que você... Palavras finais. Aí eu vou deixar com você, Carlos Júlio, o tema... Palavras finais é o seguinte... Conselho, mentoria familiar, dentro disso direito, enfim. É assim, o Robson, a verdade é assim, eu acredito muito em sonho e propósito. Acredito muito em sonho e propósito, né? Mas eu nunca tive uma definição tão boa entre sonho e propósito como a experiência que eu tive com a minha mulher, né? Eu não sei se você sabe, eu fiquei viúvo há 14 anos. Falou uma vez lá no curso. Estou agora há 3 anos numa nova relação. A Andressa é uma mulher muito especial, um presente que a vida me trouxe. E ela é uma guerreira. Ela, sua colega, ela... Advogada também? É advogada. Uma pessoa inteligente. Fez tributário, muito. Fez tributário. Então pronto, tá vendo aí, ó. Andressa, precisamos conversar, viu? Isso. Ela fez tributário, ela advogou por 21 anos. E aí, quando ela achou que financeiramente ela estava estabilizada e tudo mais, ela falou, agora eu vou atrás do meu sonho. E foi fazer medicina. Olha só. Olha que transição de carreira espetacular. Foi fazer medicina. Porque ela conta hoje em dia o seguinte, que quando ela fez direito, ela queria fazer medicina. Mas o avô falou, só banco o teu estudo se fizer direito. Então ela diz, bom, eu fazia direito, eu não estudava, eu fiz direito. Muito bem. Foi fazer medicina. E eu tenho um filho médico e uma nora médicos. Então quando a gente está lá em casa, churrasco, final de semana, meus filhos sempre perguntam para ela, né? Porque ela está no último ano agora esse ano. Ela virá médica daqui a 2, 3 meses. Os meus filhos perguntam para ela, e aí? O que você vai fazer? Você já decidiu? E eu entro no meio da brincadeira e falo, geriatria. Né? Tem que cuidar de mim aqui, geriatria, tal, aquela gozação. E ela sempre diz que ela quer fazer a outra ponta. Ela quer fazer neonatal. E ela sempre fala que quer fazer neonatal, e meus filhos, puxa, vai cuidar de bebê prematuro, vai passar na UTI pediátrica, puxa, isso é complicado, é difícil. Não, eu quero fazer neonatal. Aí um dia eu estava sentado com ela, não sei se no almoço, no jantar, só eu e ela, eu me lembrei disso, eu falei, poxa, André, me diz uma coisa, eu fico te sacaneando com essa história de geriatria, e você disse que você quer fazer neonatal. Por que você quer fazer neonatal? E ela disse, porque eu quero ver as mães levando as crianças do hospital. Hospital não é lugar para o bebê ficar. E aí eu entendi, Robson. O sonho da Andressa é ser médica.
O propósito é tirar os bebês do hospital. Que coisa bonita. E essa que é a mensagem final. Qual é o teu propósito? Porque o trabalho está aí, a gente tem que pagar as contas, está tudo certo. Mas não é possível que o teu trabalho se limite a pagar as suas contas. O que está além disso? Né? O que você faz pelo mundo, pelo Brasil? Olha como o Brasil está precisando ser cuidado. Esse país nunca foi tão descuidado, não cuidado como nós temos hoje. Olha que coisa, essa polarização, né? Um maluco de um lado, um bêbado do outro. Olha que coisa. E a gente no meio sofrendo isso. E a gente sofrendo. Não é possível que a gente não consiga encontrar pessoas que realmente amem e queiram cuidar do país. Então a minha mensagem final é essa mesmo, olhando aqui para você. Qual é o teu propósito? Carlos, muito obrigado aqui. Mais de 1 hora de conversa. Nossa Senhora! Foi ótimo. Se pudesse, deixava várias lições aqui. Para quem está nos assistindo, que está nos ouvindo aí, não percam esse episódio. E Inova Direito sempre vai voltar aqui com novos convidados, trazendo temas, mais diversos temas. E principalmente naquilo que o mundo empresarial ele precisa saber, e não só o mundo empresarial, as empresas, mas também o comportamento humano. Carlos, de novo, obrigado por tudo. Obrigado a você, um abraço a todo mundo. Um abraço a todos.